Muito bem, vamos iniciar o nosso propósito pela reconstrução de Fora toda a Zona da Mata. Então, ontem nós estávamos falando que a pessoa que ela recebe a palavra de Deus, ela não tem que se lamentar. Se a palavra de Deus ela chegou para você, você tem que se alegrar, você tem que ficar feliz. Você tem que estar feliz de fato. Por quê? Porque Deus ele te escolheu. Essa palavra ela poderia ter chegado para muitas outras pessoas que têm mais influência que você, que têm mais condição financeira que você, que são mais inteligentes que você, mas a palavra de Deus chegou até você. Uma pessoa simples, uma pessoa humilde, porque Deus ele não conta com a força humana. Deus ele conta com aquela pessoa que é quebrantada, aquela pessoa que é humilde. Deus ele não faz acepção de pessoas. Ele pode usar, ele pode honrar, ele pode curar tanto o rico como o pobre. Mas haja vista que muitas pessoas, pelo fato de elas terem uma condição financeira acima das outras demais, elas esquecem até que Deus existe. Então, quem sabe você que está me ouvindo agora nesse exato momento, quem sabe você está passando por uma situação deplorável. E a palavra de Deus ela está chegando até você para te tirar dessa situação. Foi o que nós falamos ontem. A palavra de Deus é como se fosse uma corda te puxando do fundo do poço. E assim sucessivamente. E hoje nós iremos falar o quê? Aqui no versículo 10, capítulo 8 de Neemias, no versículo 10, olha o que está escrito aqui. Disse-lhes mais o sacerdote, o governador Neemias, né, no caso, e os escribas e os levitas, dizendo ao povo, disse-lhes mais, ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. O que quer dizer essa palavra? Que nós devemos nos alimentar das coisas boas que existem nesse mundo. Por exemplo, das coisas que vão nos trazer benefício com respeito à nossa vida com Deus, à nossa coletividade na sociedade. E aquelas pessoas que não têm nada, aquelas pessoas que são amargas, nós temos que passar essas doçuras para elas. Nós temos que passar o doce da vida para elas. Porque haja vista, você é uma pessoa que conhece as Escrituras, você é uma pessoa que também passa por luta, você também é uma pessoa que também passa por diversas situações adversas. Mas você, mal ou bem, você tem a palavra de Deus. Você tem a palavra de Deus, você sabe o que você tem que fazer. Muitas das vezes você até não faz, mas você sabe muito bem o que você tem que fazer. Você sabe muito bem que você tem que ser dizimista, você sabe muito bem que você tem que ser ofertante, você sabe muito bem que você tem que se afastar das pessoas que te levam para o mau caminho, você tem que viver uma vida reta com Deus. Você sabe muito bem que se você estiver passando por uma situação adversa e você sacrificar e você clamar a Deus, Deus ele vai se manifestar. Você sabe, mas uma pessoa que não sabe, assim como está escrito aqui, ó, e enviai porção aos que não têm nada preparado para si. E aquelas pessoas que não têm a palavra de Deus, aquelas pessoas que até têm influência, têm dinheiro, são pessoas renomadas, têm título, mas não têm nada dentro de si. E haja vista que há pessoas que até dizem que são cristãos, dizem que são evangélicas, e você conversando com elas, você vê que a pessoa está vazia. Você vê que a pessoa está vazia. Então, o que acontece? Quando você é uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, você tem que passar para as outras pessoas isso. A presença de Deus que habita na sua vida. É o que está escrito aqui. Após eles lerem as leis, o governador Neemias, o sacerdote, Esdras e os levitas disseram, ó, ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porção aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeceis, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é a vossa força. Então quer dizer o quê? Ainda que eu, que tenho a palavra de Deus, ainda que você, que tem a palavra de Deus, esteja passando por luta, esteja passando por uma situação adversa, tem que se entender o quê? O mais precioso que nós temos hoje é a nossa salvação.
É a palavra de Deus. É o reino de Deus que habita em nós. Essa é a nossa força. A gente pode passar por tudo, por tudo. Pode passar por luta, por traição, por derrota, doença. Pode passar por tudo. Mas a única coisa que a gente não pode perder é a nossa fé. É a nossa fé no Senhor Jesus. É a nossa certeza que nós iremos herdar o reino dos céus. É a nossa fé. É você ter dentro de você a palavra de Deus. Não importa a situação que você esteja, mas você sabe que Deus é contigo e que Ele vai te tirar daquela situação. Pode demorar um tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas vai acontecer. É isso. Essa é a nossa força. A alegria do Senhor. É o Espírito Santo que habita dentro de nós, é a nossa força. Então, você que conhece uma pessoa que sofre com vício, você que conhece uma pessoa que está passando por uma situação adversa, compartilha esse vídeo com essa pessoa, compartilha com ela. Quem sabe é uma pessoa que tem uma aparência boa, é uma pessoa que tem influência, tem muitos seguidores no YouTube, no Instagram, no TikTok, tem dinheiro, tem isso, tem aquilo, mas não tem a palavra de Deus. Ela não tem o que você tem. E eu acredito, e eu vou falar a verdade para você, ela daria de tudo para ter o que você tem. Ela daria de tudo para ter o que você tem. Se você perguntar para uma pessoa que ela é muito influente, que ela é muito poderosa, que haja vista que pessoas assim, elas não têm paz, elas não têm paz, elas não têm paz. Se você perguntar para essas pessoas se ela gostaria de ter 1 minuto de paz, ela falaria para você isso. Eu trocaria tudo que eu tenho para eu ter 1 minuto de paz. Se você perguntar para uma pessoa que está doente hoje, que ela não tem a palavra de Deus dentro dela, se você perguntar para ela o que ela daria para ela ter saúde, para ela ter a saúde dela de volta, para ela poder comer o que ela queria de volta, ela vai falar para você, eu daria todo o meu dinheiro. Então, a única coisa que pode mudar a mente dessa pessoa é a palavra de Deus. Você pode falar, você pode gritar, você pode fazer o que for, mas a única coisa que vai mudar a mente dela é a palavra de Deus. E Deus está usando você que está me ouvindo agora nesse exato momento para levar a palavra até essa pessoa. Quem sabe você conhece uma pessoa que está aí do seu lado, uma pessoa que está sofrendo, está gemendo. Você vê que a pessoa está vazia, ela não tem nada, ela não tem nada. Você sabe que ela não tem nada. Ela pode ter dinheiro, pode ter influência, pode ter amigos, pode ter tudo. Mas você sabe que ela está vazia, está sofrendo. O olhar da pessoa já mostra. Se o olhar do olho da pessoa, você vê se a pessoa está bem ou se a pessoa está mal. Quando você vê aquele olhar vazio, aquele olhar triste, você vê que a pessoa está mal, você vê que a pessoa precisa de quê? De Deus, precisa do Espírito Santo. E Deus está usando você nesse exato momento para levar essa palavra para essa pessoa, tá bom? Então, nós iremos fazer uma oração agora, e você que se encontra nessa situação que nós estamos falando aqui, nós vamos orar por você, para que Deus ele venha te renovar, para que a alegria do Senhor venha entrar dentro de você, e para que você, que não estava sendo fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas, que você venha ser fiel a Deus, que você deixe de ser infiel a Deus. Até porque se você ama a obra de Deus, se você obedece às Escrituras, se você quer fazer as coisas como está escrito, ou não como as pessoas te falam, ou ficam falando por aí, você faz o que é certo, então você vai ser abençoado. Se você faz o que as pessoas falam, infelizmente, aí eu não posso fazer nada por você. Mas se você quer fazer conforme está escrito, como diz as Escrituras, vou fazer uma oração agora, e para que Deus ele venha te perdoar, para que Deus ele venha te ajudar, para que venha te dar força para você ter uma vida diferente, tá bom? Vamos falar com Deus? Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu oro por essa pessoa que está me ouvindo agora, nesse exato momento. Quem sabe essa pessoa estava vazia, meu Pai. Quem sabe essa pessoa que está me ouvindo aqui agora, ela não tem nada. Não tem dinheiro, não tem amigos, não tem influência, não tem seguidores, ela não tem nada. Ela está sozinha nesse exato momento. Mas ela tem o mais precioso que o Senhor deixou para nós. É o Espírito Santo, é a Tua palavra, meu Pai. É a Tua palavra, meu Deus. Então, meu Deus, a Sua alegria é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, meu Deus, renova essa pessoa agora. Se existe alguém aqui doente, meu Pai, se existe alguém depressivo, viciado, perturbado, renova essa pessoa e arranca agora todo o mal.
toda a força do inferno, toda a influência negativa, em nome de Jesus, seja arrancada aí agora. E você que está me ouvindo agora, que estava sendo infiel a Deus nos seus dízimos, fala com Deus aí agora, fala, meu Deus, eu faço um voto de ser fiel a Deus, eu faço um voto de ser fiel, dizimista, e eu faço esse voto, meu Pai. Fala com Deus aí agora, eu faço esse voto de ser fiel, dizimista, ofertante, mas me perdoa, muda a minha vida. Fala com Deus para Ele mudar a tua vida. E da mesma forma que você se propôs a ser fiel a Deus, em ter uma vida diferente, Deus Ele derrama agora sobre a sua vida as bênçãos. As bênçãos. O que estava preso vai passar a andar. O que estava amarrado vai passar a andar. O que estava agarrado, o que estava preso, tudo que estava trancando a sua vida, em nome de Jesus, sai agora. Receba a vida aí agora. Levante e anda, em nome de Jesus. Para a honra e glória do nosso Deus. Amém. E graças a Deus. Amém? Então, o mesmo Deus que reconstrói uma cidade, o mesmo Deus que reconstrói os muros, como reconstruiu no passado, Ele também reconstrói a sua saúde, a sua vida financeira, a sua vida espiritual. Ele reconstrói. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e mais do que pensamos. Mas para isso você tem que obedecer. Primeiro passo, ser fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas, entregar a tua vida de fato para Jesus, buscar o Espírito Santo, obedecer a palavra de Deus, porque está escrito que Deus está à procura daquelas pessoas que são fiéis e tementes a Deus, pessoas que obedecem a palavra de Deus de fato. Não é porque eu estou falando que você tem que fazer, você vai fazer não. É porque você quer obedecer a palavra de Deus, que eu não sou nada, eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas a palavra de Deus é tudo. A palavra de Deus é tudo. Assim como está escrito aqui, ó. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Por que eu tenho força? Por quê? Porque a alegria do Senhor é a minha força. Porque eu tenho paz, porque eu tenho Espírito Santo. É por isso. Se não fosse isso, não seria dinheiro, não seria amigo, não seria trabalho, não seria família, não seria influência, não seria nada que ia me fazer ser uma pessoa feliz. Por quê? Porque a felicidade do mundo é momentânea. Os prazeres desse mundo são passageiros. Então você tem que ter isso dentro de você. A alegria do Senhor é a minha força. Tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tenha uma boa quinta-feira. Vamos para cima. E eu vou deixar nos stories. Eu vou ver se eu consigo deixar nos stories o link do grupo de oração do bispo. Entendeu? Agora está sendo compartilhado um grupo onde ele está postando as orações, os dias das reuniões, tá bom? As reuniões ao vivo. Aí tem um grupo agora. Aí você clica no link e entra no grupo. Eu vou ver se eu consigo colocar agora nos stories para você. Deus abençoe.